Pois bem, a cada 2 anos, desde 2002, o Seminário Internacional Pare e Pense reúne em Porto Alegre especialistas de todo o mundo para promover reflexões sobre os rumos do desenvolvimento do ser humano no século XXI. O tema do debate de hoje foi em torno de alguns valores e como esses valores podem servir de base para a construção da economia. O evento é organizado pela Parceiros Voluntários, organização que beneficia mais de 1 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul. Nesta cooperativa, que tem uma das sedes em Erechim, no norte do estado, a base do trabalho é a agricultura familiar. E o bem-estar de todos é prioridade. Só no ano passado foram investidos mais de 6 milhões de reais em linhas de crédito para que os trabalhadores possam investir em suas propriedades e melhorar seus implementos. Isso tem feito com que a agricultura familiar consiga se desenvolver, acompanhar a tecnologia, investir mais assim, em qualidade de vida também, suprir a mão de obra que hoje está muito escassa no meio rural. Em todo o mundo, quase 1 bilhão de pessoas se dedicam ao voluntariado. Mas para que esse trabalho dê certo, é preciso a união de forças, como confiança, solidariedade e ética. Temas que foram discutidos esta manhã em Porto Alegre, no 6º Seminário Internacional Pare e Pense. Mais de 1.200 pessoas, entre elas empresários e representantes do terceiro setor, compareceram ao Teatro Bourbon Country. O primeiro palestrante foi Lester Salomon, bacharel em economia política pela Harvard, nos Estados Unidos, que enfatizou a importância de ter confiança e reciprocidade para caso de sucesso. A economia está alicerçada nas pessoas, né? E se nós temos pessoas éticas, transparentes, com atitude participativa, de buscar soluções para as coisas à sua volta, é claro que todos os demais capitais também recebem essa atitude e tem um retorno significativo. Pois bem, o doutor em ciência política, Emerson Luiz Pazzi, foi o único representante gaúcho na palestra e agora ele está aqui conosco. Pazzi, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado. Tema interessante, né? A gente costuma separar muito a ideia social da economia, que na verdade vai na contramão da história, né? Nesse momento que se discute a importância desse capital social, como é que você vê essa relação aqui dentro do Rio Grande do Sul? Tu disseste bem, na verdade a economia, ela faz parte, ela compõe o social, né? Ela não é muitas vezes interpretada como maior, né, do que o próprio social, mas ela na verdade é um dos aspectos da vida, né? A economia, o próprio termo economia vem do grego, né? Economia, casa, nomia, norma, né? As normas da casa. Mas obviamente com o passar do tempo essa área do conhecimento ganhou uma força muito grande e acabou sobrepujando as outras. Mas o que nós percebemos e temos estudado a partir dessa perspectiva da relação entre sociedade, economia e o Estado e a partir da reflexão do conceito de capital social, aplicando aqui para o Rio Grande do Sul, é que essas características sociais influenciam em que a economia se desenvolva de forma diferente no Estado. Mesmo que no Rio Grande do Sul, que aparentemente nós temos muitas coisas em comum em todo o Estado, né? Os gaúchos são reconhecidos em qualquer lugar no Brasil, por onde a gente ande. Mesmo assim, nós temos diferenças muito significativas. De uma região para outra do Rio Grande do Sul. Eu pensava justamente nisso, porque agora esse final de semana eu estive em Bagé, acompanhando as filmagens do Tempo e o Vento, que você, telespectador do Tudo Mais, vai ver aí nas próximas semanas, nas matérias especiais. Mas são regiões que precisam reforçar a sua economia para retomar a sua personalidade, para se identificar novamente como município, como povo, como grupo. Aí a gente olha também para o sul do estado, que tem os seus problemas, um sul muito diferente do norte do estado. E somos um estado pequeno, né, com espaço territorial pequeno. Se aqui isso já acontece, imagina quando se pensa no nível Brasil. É verdade. Essa perspectiva teórica do capital social foi criada há algum tempo já tem uma carga teórica bastante significativa, mas um estudo pioneiro foi feito pelo professor norte-americano Robert Putnam, que analisou a Itália, e a hipótese inicial dele era que o Estado impulsionava o desenvolvimento, a política impulsionava o desenvolvimento. E o resultado do estudo, ele estudou a Itália durante 20 anos,
analisando um processo de inovação institucional, de criação de regionais, de governos na Itália, e o resultado foi inovador. Ele se deu conta de que é a sociedade que impulsionava o desenvolvimento e que impulsionava bons ou maus estados, bons ou maus governos. Cobrando ou na parceria com esse governo? Fazendo as duas coisas. Olha. Tomando iniciativa, fazendo coisas, ou seja, não esperando o governo. Sociedade civil organizada, ativa. Exatamente. Não esperando o governo e, ao mesmo tempo, cobrando e fiscalizando. E aí a conclusão que ele chega é que no Norte, o Norte é mais envolvido porque tinha uma sociedade civil mais ativa, mais vigorosa. E o Sul, menos desenvolvido, mais empobrecido, exatamente porque tinha relações mais verticalizadas, mais feudalizadas. E eu e outros colegas procuramos aplicar esse estudo aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, né? Norte e Sul, isso se repete até continentalmente, todos os continentes, vai pensar, acontece isso. E no estado também, por que será isso? É uma situação que, no nosso caso, no caso do Rio Grande do Sul, a gente atribui isso ao processo de ocupação, de colonização e de construção social que se deu durante todo o desenvolvimento do Estado e do país a partir da chegada aqui dos imigrantes, dos portugueses. Sempre numa referência com a Europa, então. Exatamente. E no caso do Rio Grande do Sul, particularmente, nós vamos ver claramente, os estudos mostram que os índices de confiança, de solidariedade, reciprocidade e cooperação, que são os valores, que são a marca do capital social, eles estão presentes muito mais escassamente no sul do estado e um pouco mais presentes no norte. E a gente atribui isso ao processo de desenvolvimento histórico. Se a gente for lembrar da história, das nossas aulas de história, nós vamos ver que no sul do estado nós vamos ter escravismo, nós vamos ter as grandes propriedades, o latifúndio, nós vamos ter uma ocupação do sul do estado, que vai ser uma ocupação bélica, né? Não é casual que nós temos ali um contingente significativo do Exército Brasileiro para demarcar o território, demarcar a fronteira em função das nossas peleias com os nossos vizinhos. E, portanto, vamos ter ali a construção de uma sociedade muito simples e verticalizada, onde alguns têm muito e comandam, e muitos têm nada ou muito pouco e são comandados. Pazzi, o capital social, ele é vivo, né? Ele é capaz de mudanças. E aí eu te pergunto, seremos sempre vítimas ou atrelados a essa história, a esse capital histórico, ou como se muda a partir de agora? Essa é uma questão que surge, um grande paradoxo dos nossos estudos, né? Os nossos alunos sempre nos perguntam assim, Buenos, mas se a nossa história foi desenvolvida durante 4 séculos e chegou no estado que está, a tendência é que, agora, como é que nós vamos mudar isso? Nós vamos precisar de 4 séculos para mudar? Não necessariamente, porque ao mesmo tempo que o Estado e que ações da sociedade civil podem direcionar a sociedade para um lado, também pode direcionar para o outro. O mesmo Estado que pode produzir políticas que destroem capital social, também pode produzir políticas que constroem. O mesmo Estado que, por exemplo, constrói uma grande empresa que destrói todo o tecido social de uma determinada cidade, de um bairro, por exemplo. Nós estamos vendo aqui, acompanhando a criação aqui em Porto Alegre de uma instituição que procura fazer um gerenciamento em relação da construção de shoppings no estado, né? Porque quando surge uma grande empresa, a tendência é que aquele tecido social, socioeconômico que existia antes, ele vai sendo alterado por conta dessas relações. Da mesma forma, o Estado, quando tem uma atitude, uma ação intencional, no sentido de valorizar a confiança, a reciprocidade e a cooperação, ele pode sim estimular relações não tão competitivas e mais cooperativas, como o exemplo que a gente viu na reportagem. Nós temos um exemplo de um programa do governo federal, que é o Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, onde um dos seus eixos aglutinadores é exatamente o capital social, ou seja, as comunidades rurais, agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades quilombolas, indígenas, têm acesso a recursos e bens públicos se tem capital social e se consegue se organizar. Pazzi, muito obrigada pela entrevista e por essa conversa aqui no TV Com Tudo Mais. Eu que agradeço, obrigado.